Fala galera, beleza? Tranquilinho? Olha só, a gente vai começar a trabalhar a unidade 2 do livro 4, tá? 2 e 3 na realidade, tá? Sobre transporte. Não há por que fazer duas aulas sobre o mesmo tema, já que são temas complementativos, tá bom? Deixa eu dar mais botar mais um zoom aqui, né? Só um minuto, pra gente conseguir trabalhar um pouco melhor, tá bom? Bom, deixa eu ativar meu modo aula. Vai abrir aqui uma janelinha. Show, foi. E a gente vai trabalhar sistemas no Brasil, tá? Tentar aplicar isso ao Brasil. Beleza? Então, assim, a circulação de produtos e pessoas se dá através de meios de transporte. Tá? A gente tem hoje uma variedade muito forte nos meios de transporte, não só no Brasil, mas no mundo. Né? É a tentativa de lançar mão de tecnologias em cima desses meios de transporte. Então é importante a gente falar sobre isso, que no Brasil a variedade dos meios de transporte ficou um pouco comprometida, tá? Hoje grande parte do que circula no Brasil de pessoas e produtos é em cima do sistema rodoviário, né? O sistema ferroviário foi um pouco abandonado ao longo dos anos, tá? Principalmente as ferrovias. A parte metroviária do metrô ainda recebe tecnologia, ainda recebe investimentos, mas aquela parte mais ferroviária, meio de trem mesmo, de superfície, foi meio que se perdendo ao longo do tempo no Brasil, tá? Então aqui a gente tem os tipos de transporte, tá? Os terrestres, que podem ser aí ônibus, moto, trem, carro, enfim, tá? Aqueles que se deslocam-se no solo, no chão, tá? Os aéreos, que deslocam-se no ar, lógico, né? Avião, helicóptero, enfim. E os aquáticos, que se deslocam na água, tá? Todos eles têm capacidade de transportar tanto pessoas quanto produtos, tá bom? E o ideal é que esses três transportes estejam interligados, que sejam bem desenvolvidos num território, principalmente num território gigante igual ao do Brasil, tá? O que não acontece, né? Porque no Brasil a gente, os governos priorizaram aí o transporte rodoviário, tá? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, ó, tipo assim, quantidade de carga, né? Transportada, um navio tem capacidade de transportar 2,9 comboios roupa, aquele comboio que você vê de trem passando principalmente nas cidades pequenas e médias em direção ao porto, tá? Onde você tem uma locomotiva e diversos vagões, tá? Que você fica quase às vezes 20 minutos, meia hora esperando ele passar naquele ponto, tá bom? No mesmo passo tem a capacidade de carregar 35 toneladas, tá? Então assim, o que acontece? Olha quantos caminhões, tá? 172 carretas, que a gente chama de bitrem, tá? Que tem como é que eu vou te dizer? Seria tipo duas carcaças para trás, tá? Então assim, o que acontece? É só uma relação, beleza? Entre os modais de transporte, tá? Vale lembrar que os custos de transporte de navios e trens são menores que o rodoviário. Então assim, o rodoviário você tem que toda hora ficar fazendo manutenção na estrada, tá? A ferrovia nem tanto, você tem que fazer a manutenção, lógico, senão, né, se perde. E o marítimo e o aquático você não precisa fazer tanta manutenção, tá? Que é água. Então, você no máximo vai aumentar o calado, no máximo você vai fazer uma manutenção ali para aumentar a capacidade. Mas você não precisa fazer tanta manutenção. Isso torna o custo do transporte pela água e pelas linhas férreas mais barato que na rodovia, tá? Rodovia toda hora dá buraco, então assim, a gente tem que fazer essa manutenção mais cara. Beleza? O transporte aeroviário é um pouco mais caro por conta do combustível, por causa da tecnologia aplicada. Então, assim, fica ainda um pouco inviável você ficar mandando produtos, tá?
pelo sistema aeroviário, principalmente aquelas exportações que a gente faz rotineiramente. Tá? Então, normalmente se faz ou por navio, e se você tiver uma conexão territorial com aquele país que você está exportando, você manda por trem. Beleza? Então, assim, o transporte ferroviário, tá? Ele tem uma vantagem muito clara, que é você conseguir carregar produtos e pessoas por longas distâncias, tá? Com custo barato. Então, assim, essa talvez seja a grande vantagem do setor ferroviário, tá? Baixo consumo energético, você diminui os valores de frete, né? Então, assim, só que o Brasil abandonou o sistema ferroviário para focar em investir no sistema rodoviário, que é muito mais caro, né? É importante, lógico, tem a sua importância, não estou aqui desvalorizando o sistema rodoviário de caminhões e tal, mas o transporte ferroviário, tá, é muito mais barato. Que, como diz o livro também, o transporte hidroviário apresenta custo baixo em relação ao ferroviário e ao rodoviário. Ele é mais barato que os dois, tá? Deixa eu marcar aqui. É utilizado para grandes distâncias, depende também do que você vai ter de vias alagadas de rios e tal. Rios, lagos, lagoas, baías e até o oceano. Vai depender muito de como é configurado isso no país, tá? Visto que o Brasil é uma das grandes bacias hidrográficas do mundo. Então, assim, tem muito navio, muito rio navegável, o que possibilitaria aí a maior utilização das hidrovias, tá? Só que é muito pouco utilizado ainda. Beleza? Aqui a gente tem um conceito de matriz de transporte. Tá? A matriz de transporte, na realidade, ela é considerada, tá, conceitualmente, como o conjunto de todos os transportes, tá, de um lugar. Beleza? Deixa eu passar a borrachinha aqui, que ficou horrível essa marcação. Deixa eu marcar de novo para vocês, para ficar maneiro, tá? Então, a matriz de transporte seria o conjunto de transportes de um lugar. Tá? Aqui nesse quadro comparativo, a gente tem a configuração, tá? No caso das matrizes de transporte de cada país. Tá? O amarelo seria o ferroviário, onde a Rússia lidera mundialmente, né? O rodoviário, tá? Onde o Brasil lidera mundialmente, tá? E o aquaviário, onde nos Estados Unidos a gente tem a liderança mundial. Beleza? O que isso quer dizer? Na realidade, tá? Isso quer dizer, isso mostra pra gente que, tipo assim, o Brasil tem o pior sistema, a pior matriz de transporte do mundo, tá? Em relação, pelo menos, aos países, às grandes potências, aos grandes territórios do mundo, tá? Então, assim, pouco integrado, matriz rodoviária que é mais cara, então você gasta mais dinheiro com o transporte, tá? Não tem integração entre um e outro. Tá? Você poderia ter integração entre ferrovia e hidrovia, né? Você, através de portos e estações, você poderia ter maior integração entre os portos e as ferrovias, tá? O que pouco tem no Brasil, beleza? E as próprias ferrovias no Brasil, mesmo no momento que elas eram muito utilizadas, elas não tinham muita interligação entre uma e outra. Então, assim, vamos supor, sai da cidade de Araxá até o Porto do Rio, uma ferrovia. Aí sai da cidade de Belo Horizonte para o Porto de Vitória. Tá? As duas não seriam interligadas. Tá? Elas variam os seus dois pontos, tá? O ponto inicial e o ponto final, e não seriam interligadas. Isso era um grave defeito, o que atrapalhava a integração nacional também. Então, com essa desculpa, vamos dizer assim, que o sistema rodoviário foi implantado lá no governo JK. Beleza? Transporte no Brasil. A gente vai para esse gráficozinho aqui, tá? O que a gente vai ter isso? Tá? O transporte rodoviário hoje corresponde a 52%, né, da carga transportada no Brasil. O ferroviário é 30%, mesmo estando aí meio que abandonado, tá? Principalmente carregando produtos minerais, como minério de ferro, petróleo e tal. Tá? Aqui a gente está tratando de bilhões de TKUs.
tá? Como o livro está dizendo para a gente aqui, é uma unidade de medida. Deixa eu até marcar isso aqui para vocês, vou marcar de rosa. Tá? Meninos também usam rosa, vamos lá. Toneladas por quilômetro útil. Beleza? Então, o que acontece? É quanto cada quilômetro de estrada, de ferrovia, né? Aqui cabotagem seria um sistema de portos, né? Onde o navio vai de porto em porto, deixando produto e levando produto. Isso era muito comum no Brasil no início do século XX, tá? Depois foi sendo meio que deixado de lado, tá? Os navios traziam tanto pessoas quanto produtos, beleza? Bom, a gente fala aqui de transporte rodoviário, eu já dei o feeling para vocês, tá? A primeira estrada foi construída em 1861 por Mariano Procópio, tá? Ligava Petrópolis a Três Rios, no estado do Rio, a Juiz de Fora, tá? Então ela é uma estrada interior, beleza? Ainda muito rudimentar naquele momento, beleza? E depois a gente vai ter o presidente Juscelino Kubitschek fazendo aí, no mandato dele, as estradas brasileiras, com discurso de integrar o Brasil. Realmente isso aconteceu, tá? As estradas, uma liga a outra, não são estradas isoladas, estradas longas, tá? A gente chama de construir as BRs. Posteriormente a isso, em paralelo, na realidade a esse posterior, os estados construíram suas rodovias, tá? Saindo das BRs e integrando dentro dos estados, tá? No caso do Rio, por exemplo, a gente vai ter as RJs, né? RJ 106, RJ 114, né? 104, enfim, beleza? Motivo que é os interesses de empresas transnacionais, aquilo que eu já tinha falado em outros vídeos para vocês, tipo assim, Volkswagen, Fiat vieram fabricar carros no Brasil, né? Implantar suas filiais. Só que elas falaram, como é que a gente vai implantar a filial no Brasil se não tem estrada? Se as ruas são finas, tá? Não é um ambiente propício para a gente colocar nossos carros para rodar. Beleza? Aí eles falaram isso, só vai para o Brasil se rodovias foram construídas. O governo Juscelino Kubitschek tinha como objetivo internacionalizar a nossa economia, né? E ele começou a construir as estradas e trouxe essas indústrias para cá. Como eu falei para vocês, né? O livro trata o termo como rodoviarismo, tá? Causou vários problemas, tá? Como poluição, diminuição do investimento em outros modais de transporte, enfim. Aqui a gente pode ver, galera, as principais rodovias do Brasil, tá? São rodovias aí federais, tá? Ao complemento dessas estradas, a gente vai ter as estradas. No Pará só tem duas estradas? Não. Vai ter as estradas aí estaduais, tá? No Pará e no Amazonas as estradas vão ser menores, tá? Por conta da floresta, principalmente no Amazonas, no Acre ali, vai ser menor por causa da floresta. No Amazonas e no Pará as hidrovias funcionam muito bem por conta da bacia hidrográfica do Amazonas e dos rios da região, tá? São importantes hidrovias com rios muito caudalosos, rios de planície, que propiciam aí a formação de hidrovias. Beleza? E a gente percebe aqui também que a gente vai ter uma concentração de rodovias no sudeste, nessa região, tá? Nessa regiãozinha aqui. Olha a concentração de rodovias nessa região. Tá? Não ficou bom a minha marcação. Só um momento. Nessa região. Tá? E também aqui no Nordeste. Beleza? Tentando integrar a região litorânea ao sertão e ao agreste. Beleza? Vamos lá. Transporte ferroviário no Brasil. Deixa eu botar minha outra paradinha aqui. Como eu disse para vocês, a história das ferrovias no Brasil começa no século XIX. Beleza?
e meio transporte que era moda na época, por causa da primeira Revolução Industrial, tá? Em outros países, logicamente. Tá? E a instalação disso vinha como figura do progresso. Então, por onde ela passava, nossa, o progresso está chegando. Nem tanto também. Tá? As primeiras iniciativas nesse momento aí era de interligar regiões do Brasil, tá? Como estados Sudeste, Nordeste e região Sul. Beleza? Nesse momento, o Barão de Mauá ele inaugura sua ferrovia em 1854 no Rio de Janeiro, tá? Ele foi o primeiro a fazer uma ferrovia, fez com uma maioria de recursos próprios e uma parte financiada pelo governo brasileiro, tá? São Paulo entra também com um grande espaço das ferrovias devido à cafeicultura, tá? Para escoar essa produção para os portos, beleza? E a gente tem algumas coisas interessantes, cara. A gente, a partir de 1950, o governo unificou várias estradas de ferro federais, tá? Como a Central do Brasil, Rede Ferroviária, Sociedade Ferroviária Federal, né? Sociedade Anônima, tá? Com 37 mil quilômetros. A partir de 60, elas foram agrupadas em sistemas regionais, tá? E a partir de então, os investimentos pararam de acontecer pura e simplesmente. Tá? Chegando na década de 90, grande parte delas serem ou abandonadas ou privatizadas. Tá? Aqui no Rio a gente tem, por exemplo, a linha de ferro Central do Brasil, que é privatizada para a Superfia. Em Maricá passava uma parte da Central do Brasil, né, em direção a Saquarema, enfim, Arraial e tal, foi desativado. A estação de Maricá, principalmente era ali onde é a Praça de Turismo hoje, tá? Onde tem um quadrado de madeira ali, perto da praça ali da Citicol, tá? Citicol que era o patrocínio, tá? Aquilo ali, aquele quadrado de madeira onde parava o trem, a estação, o prédio, e o trem parava exatamente onde está aquele quadrado de madeira, beleza? Vamos lá. Aqui as principais ferrovias brasileiras concessionadas, ou seja, privatizadas. Tá? Não sei se para vocês vai aparecer legal. No livro de vocês, na página 384, tem um mapa com mais detalhamento, tá? Em HD. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se essa unidade já acabou. A gente vai para outra. Não se preocupa que esse vídeo de exercício eu vou gravar para vocês. Vou colocar, vou explicar o que tem que fazer, tá? Bom, transporte 2, unidade 3, tá? Como eu falei para vocês, é complementativo ao anterior, beleza? A gente vai falar um pouco do transporte aquaviário, tá? Ela se divide em navegação marítima, longos cursos, cabotagem entre portos, tá? Então, assim, tinha porto em cada capital. Ia descendo Salvador, né? Vitória, Rio de Janeiro, Santos e assim por diante, beleza? Hidroviário, tá? Vias interiores, principalmente pelos rios, beleza? Aqui a gente tem alguma coisa aqui de transporte aquaviário brasileiro, né? O longo curso um pouco em queda, em 2015 também por causa da crise, tá? O cabotagem, como o mercado interno no momento de crise de exportações aumentou, ele teve aí um leve aumento, tá? E vias interiores sempre vai estar em alta, porque a gente utiliza as redes hidrográficas do Brasil para transportar produto também, tá? Para o mercado interno, ok? Que a gente vê um navio mercante carregando pelo Rio Negro, mas olha o tamanho do navio no Rio, tá? Não é pequeno, não é barquinho pequeno não, tá, galera? Que outro navio, barcaça de soja navegando pela hidrovia Tietê-Paraná, no estado de Goiás, beleza? Bom, navegação marítima, como eu falei para vocês, é de longo curso, tá? Carrega aí produtos industriais e agrícolas brasileiros, tá? Ainda não é aproveitada com a sua totalidade, os portos do Brasil ainda são muito ruins, tá? Ocorre até uma intermodalidade entre
com o rodoviarismo, o ferroviarismo, tá? Por exemplo, levou para o porto, né? Aí vai lá um caminhão, pega e leva para o destino final, né? As ferrovias trazem muito produto, minério de ferro, né? Parte mineral mesmo, para botar em navios. Então ocorre essa intermodalidade, ainda não de forma ideal, tá? Ainda não, porque os portos não permitem isso. Normalmente os portos brasileiros estão sucateados, estão muito ruins, né? Então precisa melhorar muito nesse sentido. Beleza? O aquaviarismo, tá? Como eu falei para vocês, deixa eu passar minha borracha que foi muito remarcação. Tem muitas possibilidades, cara. Tem muitas possibilidades. O Brasil precisa investir nisso. Claro, com cuidado para não degradar os ambientes aquáticos também, né? Aqui a gente tem um gráficozinho que vai mostrar pra gente o que ele traz de importação, o que ele leva de exportação, tá? Em importação a gente vai ter uma maioria de combustíveis minerais, tá? Containers com uma diversidade infinita de produtos, tá? Adubos, trigo, produtos químicos e tal. Em exportação a maioria é na parte de minérios. Ontem eu estava vendo um vídeo, né? De um porto, acho que se não me engano é Porto do Rio, de um navio gigante e os caminhões chegando com bezerro vivo, tá? Com boi vivo, boi filhote, né? Vivo para levar, para ser criado na Arábia Saudita. Não lembro se é na Arábia Saudita. Eu lembro que era Oriente Médio, alguma coisa assim, tá? Para ser criado lá. Então, normalmente a gente pensa que vai matar o boi para levar. Não, os caras estão levando bezerro novo para lá, para ser criado lá, para ser abatido lá. Enfim, bem legal essa parada. Como eu falei para vocês, serviço de cabotagem é de porto em porto, né? A gente vai ter aqui, deixa eu aumentar um pouquinho só para a gente ver esse gráfico aí, ficou muito. Vou botar 115%. Isso. O que vem crescendo esse sistema de cabotagem, tá? Aqui a gente está falando movimentação dos portos brasileiros, a gente está falando em milhões de toneladas. Então saiu de 181,9 milhões de toneladas em 2010 para 212,4. Em 2016, poderia ter crescido mais, tá? Poderia ter crescido mais se tivesse mais investimento, tivesse incentivo governamental, tá? O que não aconteceu. A gente teve uma ligeira soma de 0,8%. Beleza? Ó, isso aqui é maneiríssimo, ó. Aqui a gente vê os portos. Deixa eu diminuir um pouco, deixa eu botar para 110%, para a gente conseguir ver esse mapa legal. Aqui a gente tem um mapa que vai mostrar para a gente os portos de cabotagem, tá? Muito legal, cara. Ele sai lá do porto de Macapá e pode chegar, dependendo das encomendas, dependendo do que tiver de demanda, ele pode chegar lá no porto do Rio Grande. Olha a quantidade de portos que a gente tem no meio disso, tá? Só no estado do Rio a gente tem Porto de Angra, Porto do Forno, Porto de Niterói, Porto do Rio, né? Porto de Itaguaí, que é interessantíssimo, tá? E o transporte fluvial, cara. O transporte fluvial vai ser que transporte no Rio, tá? Então as principais hidrovias brasileiras são Tietê-Paraná, Paraguai-Paraná, Bacia Platina, né? Madeira, Bacia Amazônica, Tocantins-Araguaia, né? E a de São Francisco, beleza? Então assim, são as principais bacias navegáveis do Brasil, tá? Onde passa muito mais produto do que a gente imagina, beleza? Aqui a gente pode ver um gráficozinho da evolução do transporte em vias interiores, tá? Entre 2015 e 2016 teve queda, claro, por causa da crise, mas manteve ali, mas a queda não foi tão grande, 1,5% de queda só. Tá? Principais mercadorias, bauxita, soja, petróleo, container, vai botar qualquer produto ali dentro, tá? Produtos químicos, inorgânicos e milho, ok? Aqui a gente pode ver isso aqui é onde? Deixa eu ver. Rio Madeira, Porto Velho, tá? Isso aqui tá carregando aí, provavelmente,
Deixa eu ver. Barcaça de soja. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma parada. Não. Então a gente encerra por aqui. Então a gente... transporte aeroviário. Tá? Vale falar, tipo assim, tem crescido muito nos últimos anos o transporte aeroviário no Brasil, principalmente de passageiros. Tá? Isso foi democratizado a partir de 2009, 2010. Não é tão barato viajar de avião ainda, tá? É um pouco fora da realidade da maioria dos brasileiros, tá? Mas é fato, quando você vai no aeroporto, você vê a classe média viajando mais, né? Quando eu era moleque, isso era inviável para a classe média, era só a classe mais de elite mesmo que viajava de avião. Tá? Então você vê aviões mais cheios, né? Você vê aeroportos mais cheios. Isso é bom, tá? Porque isso movimenta a economia não só do setor aeroviário, mas também, tá? A economia de compra, de venda de mercadorias, tá? Quem regula é a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tá? Que regulamenta aí até tarifa, rotas, enfim, empresas, beleza? Nesse mapa aqui da Infraero a gente consegue ver os principais portos do Brasil, tá? Em amarelo, aeroporto internacional. Em verde, aeroportos nacionais. Vermelho, aeroporto internacional com participação acionária. Então, assim, são aeroportos privatizados, vermelho. Beleza? Ok? Bastante interessante, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente tratar. Aqui, ó, como eu falei para vocês, tá a evolução da quantidade de voos domésticos brasileiros de 2007 a 2016. Isso já vem crescendo, tá? Teve uma queda agora nos últimos anos, por causa de 2015 e 2016, na grave crise econômica brasileira, mas só de crescimento aí o transporte aeroviário brasileiro, galera. Valeu? Tamo junto, galera. Então até o próximo vídeo. Façam os exercícios que eu vou passar daqui a pouco, tá? Beijo, tamo junto.